Olá, meus queridos! Que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu estou bastante satisfeito, com respeito a um vídeo que eu trouxe recentemente, onde eu falei a respeito da questão do favoritismo. Será que existe favoritismo entre os irmãos na sociedade Torre de Vigia? E aí muita gente comentou lá na parte dos comentários, E eu quero muito agradecer aí os comentários de vocês. Foi bastante comentário e estou bastante satisfeito com o resultado desse vídeo, porque ele expressou exatamente aquilo que é o conteúdo das publicações. Pessoas com certos privilégios. Está lá no Manual dos Anciãos, capítulo 12, na seção que fala sobre assuntos que podem levar a uma comissão judicativa. Tem um parágrafo específico, que é o parágrafo 43, que fala sobre pessoas com certos privilégios. E aí eu mostrei aí para vocês, a parte do Manual dos Anciãos, onde eles listam lá quais são esses certos privilégios em que a pessoa será tratada de uma maneira diferenciada. Diferenciada de quê? Qual é o parâmetro de comparação? Então vamos lembrar como era, até o momento em que eu saí da Torre de Vigia, que foi em 2020. Até esse momento, de lá para cá mudou algumas poucas coisas, talvez algumas terminologias, algumas formas de se expressar, mas de uma forma geral é mais ou menos ainda assim, só que com uma visão diferente. Comissões judicativas, é assim que era tratado, ou é assim que era chamada, a reunião onde 3, 4 ou 5 anciãos, de 3 a 5 anciãos, se reuniam numa sala secreta, num lugar secreto, isolado, sem testemunhas, com uma pessoa, não importa o sexo da pessoa, a idade, salvo se fosse menor de idade, os pais normalmente deveria ser convidado, um dos pais pelo menos, a estar presente. Certo? Mas se fosse, por exemplo, a sua esposa, que eles entenderam que cometeu alguma infração, ela seria levada para ser tratada lá por 3, 4 ou 5 homens e perguntas de cunho íntimo seriam feitas. Da sua esposa ou da sua filha, é assim que é a comissão judicativa. Então, se uma irmã, por exemplo, chega lá na congregação e fala para os anciãos, olha, eu tive relações sexuais com o meu namorado e nós não somos casados. Pronto. Cometeu fornicação, e os anciãos iam levar informação para o corpo de anciãos, e eles iam designar 3, 4 ou 5 anciãos para tratar daquela comissão, para julgar a irmã, que ela já perdeu os privilégios se ela era pioneira regular, já deixou de ser. A partir do momento que eles ouviram a sua confissão, ela já deixou de ser pioneira regular. Se fosse um varão, um homem, que era servo ministerial, um ancião, olha, eu cometi fornicação, eu adulterei. Pronto, ele já perdeu, já deixou, já foi julgado. O que eles vão julgar na comissão judicativa é se a pessoa vai ser expulsa ou não. Agora eles falam removido. Tirou daqui e jogou para fora. Desassociado. Ou removido. O resultado é o mesmo, só mudou a palavra. Ele vai ser expulso, removido. O resultado vai ser o mesmo. Imediatamente então os anciãos se reuniam e formavam uma comissão judicativa para julgar aquela pessoa. Mas o Manual dos Anciãos, no capítulo 12, parágrafo 43, trazia uma exceção. Pessoas com certos privilégios não eram tratadas assim. Não era tratado assim. Imediatamente eu trouxe esse vídeo, se você não assistiu, veja aí. Existe parcialidade, tratamento diferenciado nos irmãos. Tem esse vídeo aí recente. Agora, nos anúncios do mês de julho, que nós já estamos em julho de 2025, eles trouxeram um ajuste nesse parágrafo 43, que futuramente os anciãos terão que alterar no Manual dos Anciãos. E aí eles trouxeram nos anúncios, na parte que não é lida para a congregação, é claro. Pecados envolvendo, o primeiro anúncio é o número 1, que já está sendo lido nas congregações aí, E aí sempre tem alguns irmãos que ouvem os anúncios, copiam, anotam e passam, Alguns anciãos anotam e passam para mim, passam para outros. E aí eu recebi essa notificação aqui, Olha, sobre pecados envolvendo pessoas com certos privilégios de serviço.
Então eles disseram assim, ó, se alguém na congregação que tem alguns privilégios de serviço mencionados abaixo confessar ou for acusado de um pecado, 2 anciãos que saibam da situação devem fazer o quê? Ir ao corpo de anciãos e formar uma comissão judicativa? Não. Devem contatar Betel imediatamente. Veja as informações a seguir. Então Betel o que é? É a sede do país. Aqui no Brasil fica lá em Cesário Lange, em São Paulo. Então, aqui dividiu em 2 partes, 2 categorias de certos privilégios. Lá no manual, no parágrafo 43 do capítulo 12, estava todo mundo no mesmo balaio de gato. Liga para Betel, liga para o escritório e pronto. Agora está assim, ó. São 2 modalidades que você deve ligar. Você deve ligar ou para o escritório de Betel ou para o departamento de serviço. O que vai diferenciar? O privilégio que a pessoa tem. Então, ó, entre em contato com o escritório de Betel se a pessoa estiver servindo como membro da família de Betel, se for um betelita, voluntário temporário em Betel, servo de construção, voluntário de construção, commuter de tempo integral, de tempo parcial, ocasional, commuter de construção por tempo integral ou parcial, servo voluntário à distância, colaborador de Betel, servo do salão de assembleia e servo da escola bíblica. Nesses casos aqui, se alguém cometer um pecado, ele não vai ser tratado igual você, um mero mortal. Ele é mão de obra grátis da torre de vigia, ele trabalha, ele produz para a organização. Então ele vai ser tratado de uma maneira diferenciada. Os anciãos não vão ao corpo de anciãos para formar uma comissão judicativa e julgar, igual faria com você, comigo, com a gente aqui. Povo comum. Eles vão ligar para Betel. Olha. E aí o outro caso, o segundo. Entre em contato não com Betel, mas com o departamento de serviço, que também fica lá em Betel, né? Se a pessoa estiver servindo como missionário em campo temporário, pioneiro especial ou pioneiro especial temporário, alguém que está na rua, né, fazendo serviço de pregação. Se for alguém que está só trabalhando no serviço de evangelizar, aí não é para Betel que você vai ligar para o departamento de serviço, certo? Este ajuste atualiza a orientação do Pastorei, que é o livro Manual dos Anciãos, capítulo 12, parágrafo 43, e será incluído em uma versão futura do livro Manual dos Anciãos. Certo? Esse foi um anúncio interessante, né? Para os anciãos. Que é praticamente a mesma coisa, só alterou ali a questão dos que estão na rua, em campo, pregando. Esses são tratados pelo departamento de serviço. Mas todos eles são tratados de uma forma diferenciada. Tem ou não parcialidade, hein? O que você acha? A outra parte é recapitulando a questão do encerramento das contas bancárias, dos circuitos e dos fundos do circuito em Betel. O que acontecia? Antigamente, as congregações, há um tempo atrás, muitos anos atrás, quando eu fui, antes de eu ser servo ministerial, eu era servo de contas. Então nós tínhamos uma conta em Betel. Cada congregação tinha uma conta em Betel. E cada circuito também tem uma conta. E aí nós mandávamos valores para ficar acumulado lá na nossa conta do circuito. Além dos donativos regulares que nós fazíamos e mandávamos os formulários de remessa. Os formulários de remessa onde nós especificávamos lá, né? Donativo para a construção de salões, remessa para reforma de salão de assembleias e blá, 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 blá. E aí o circuito também tinha uma conta do circuito, onde os valores eram acumulados lá, né, por ocasião de todas as assembleias, todos os congressos. Alguns valores eram colocados na conta do circuito e também as congregações contribuíam e alimentavam ali essa conta do circuito, que naturalmente o objetivo devia ser custear as despesas do superintendente do circuito, né? E também algumas outras eventuais despesas que poderiam envolver a salão de assembleias, algumas questões talvez legais aí, né, compra de algum tipo de material, sei lá. Eles não falam para a gente não pode saber. Quando eu perguntei, eu fui insultado pelo superintendente de assembleias, que disse que questionar essas coisas é ter pensamentos carnais. Foi assim que eu fui tratado, como um ancião, né, servindo para a organização por tantos anos, fiel lá. Quando eu perguntei sobre o que era a conta do circuito e para que servia, eu fui tratado desse jeito aí, como lixo. Aí, ó, encerramento de conta bancária do circuito e dos fundos do circuito em Betel. Conforme o anúncio de 9 de junho, que foi o anúncio anterior do mês passado,
todos os circuitos foram informados sobre a mudança na forma de lidar com questões financeiras relacionadas às despesas do superintendente de circuito e à realização das assembleias. Por essa razão, pedimos que a partir de setembro, que é o próximo ano de serviço, né, de 2025, que vai começar o ano de serviço de 2026, as congregações não enviem mais nenhum donativo para as contas do circuito. E agora? Quem vai pagar as despesas do viajante? Próximo item. Reembolso das despesas do superintendente de circuito durante a visita. Visto que os circuitos não terão mais uma conta bancária nem fundos dos circuitos em Betel, incentivamos que as congregações continuem fazendo o possível para reembolsar todas as despesas apresentadas pelos viajantes durante a semana da visita. O coordenador do Corpo de Anciãos deve tomar a iniciativa de solicitar ao viajante as despesas da semana da visita e reembolsá-lo prontamente. Interessante, né? Esses detalhes. O que você achou disso? Qual é a sua opinião sobre isso, né? Imediatamente, todas as despesas que o viajante apresentar, o coordenador tem que chamar ele e falar: vem cá, irmão, acabou a visita aí, o que você gastou? Quanto foi? Quanto foi o gasto? Toma aí, ó, prontamente. Tem que ser pronto, tem que ser rápido. É o que eles estão pedindo aqui. E aí eu achei interessante também a parte que é um anúncio para a congregação. Essas outras partes não são lidas para a congregação, fica só para os anciãos. Agora, foi lido para as congregações o seguinte: necessidades relacionadas à segurança cibernética e programação. Nessa parte aqui eles estão pedindo irmãos que sejam, como é que se diz? Experts, experientes, que tenham, como é que se diz? Habilidades, né, profissionais em determinadas áreas cibernéticas. Ó, à medida que a organização de Jeová usa cada vez mais a tecnologia para promover os interesses do reino, do corpo governante, é claro, há uma necessidade de irmãos e irmãs com experiência em segurança cibernética e programação de computadores para ajudar em projetos de Betel. Isso inclui tanto os que podem servir em Betel por tempo integral, quanto os que podem se colocar à disposição para trabalhar de casa por pelo menos 16 horas por semana, principalmente de segunda a sexta. E aí, ó, para isso a pessoa tem que preencher um formulário, que é uma petição. Para quê? Para dar a entender que é a pessoa que está pedindo para trabalhar, não é Betel que está convidando. Certo? É uma maneira de isentar a organização de qualquer futuro processo trabalhista que poderia ocorrer. Aí a pessoa tem que preencher lá, né, o serviço, petição para o serviço voluntário, que é o A19, também petição para se tornar membro da Ordem Mundial dos Servos de Tempo Integral Especial das Testemunhas de Jeová, que é o A8. Tudo isso a pessoa preenche pedindo para trabalhar para a organização. E também tem no item 9, ó, apoio para projetos de construção do Amazonas e de Pernambuco. Estamos felizes com o andamento dos novos projetos de construção. Os irmãos estão construindo muito, né, aumentando cada vez mais o patrimônio imobiliário da organização. Esses novos prédios certamente trarão honra para o nome de Jeová. É encorajador ver esse... Olha só como é a propaganda, né? Como é que eles tentam motivar os irmãos. Tentam dar a impressão de que está todo mundo doido para ir trabalhar lá no Amazonas e em Pernambuco. Ó. É encorajador ver esse entusiasmo e espírito voluntário. Muitos já estão fazendo, quer dizer, você não fez ainda por quê? Preparativos para ajudar. No entanto, recomendamos que aguardem, calma, não fica ansioso não, ninguém está se mexendo, né? Mas eles tentam colocar essa motivação nas pessoas. Calma, preencha a petição para fazer mais no serviço de Jeová, que é o A2, e a petição para o serviço voluntário. E a pessoa vai preencher uma petição. Olha só, primeiro eles incutem o entusiasmo nos irmãos para que eles viajem lá para o Amazonas do Pernambuco para construir prédios para o reino do corpo governante, é claro. Bom, esses são apenas alguns dos lembretes e anúncios da congregação, né? Alguns que são só para os anciãos, os irmãos não podem saber, né? Questão de contas, de circuito, privilégios especiais e parcialidade na forma de julgar pessoas com certos privilégios, isso fica restrito para os anciãos. Para a congregação, ó, precisamos de trabalhadores, voluntários, pessoas aí, ó. Desincentivamos você a cursar o ensino superior, faculdade e tudo mais, mas precisamos de pessoas formadas como advogados, médicos, né? Engenheiros, né? Pessoas que saibam trabalhar na informática, na área cibernética, inteligência artificial. Que maravilha, né? Que contradição. Mas essa
é a organização Torre de Vigia. Então, não esperaria menos, né, dos irmãos. E você, o que achou dessas informações? Qual é a sua opinião? O que você opina sobre isso? Coloca aí nos comentários, por gentileza, para que nós possamos também saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até os nossos próximos vídeos. Até lá!